Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito e exclusivo aqui do nosso Além dos Parques, o podcast oficial do MD1, que hoje vai trazer um tema. Eu não sei se esse tema, na verdade, se ele é polêmico. Eu não sei se ele é. Se ele simplesmente abre precedentes para as pessoas, de repente, poderem tentar descobrir verdades sobre Orlando, mas com certeza esse tema aqui ele vai trazer um esclarecimento na sua vida, né? Principalmente se você tiver em fase aí de pensar ou planejar a sua primeira viagem para Orlando, para você entender o seguinte, Francine, qual é a melhor e olha só que as pessoas vão perguntar, tem mais de uma? Qual é a melhor viagem que existe pra Orlando? Eu ia falar isso. Na verdade, essa pergunta é um pouco complexa, né? Porque pensa que, assim, né, a pergunta que a gente mais recebe no MD1 é aquela coisa que, na verdade, você precisa entender que Orlando tem muitos parques. De repente, para você que está programando ou pensando em vir uma primeira vez, né? Quando você pensa em Orlando, você pensa em Disney. Mas a verdade é que aqui tem muito mais parques além da Disney. Tem os parques da Universal, que não são Disney. Só parque. Exatamente. Tem os parques do grupo SeaWorld, tem atrações Extra Park, tem um monte de coisa. Mas resumindo em parques, não é só Disney que tem, né? E de repente, uma viagem que você... Não sei, de repente você não tá com planejamento financeiro muito grande pra você conseguir fazer tudo, né? Porque aquele praxe, sabe? Pergunta, o que eu faço na primeira viagem? O que todo mundo vai dizer? 4 da Disney, 2 da Universal, SeaWorld, pelo menos. Só que nisso a gente já tá falando de quê? 7 parques? É muita coisa. Não, e esse pelo menos aí, ele é uma grande de uma mentira, né? Claro. Porque isso aí vai depender muito de perfil de viagem, né? Perfil financeiro, perfil de gosto mesmo e etc. A grande realidade é que esse episódio ele veio pra tentar trazer pra você um pouquinho da verdade sobre planejar uma viagem para Orlando, tentando entender algumas, obviamente que seria impossível falar de todas, até porque isso é muito pessoal, mas tentando entender algumas dessas variáveis, ou seja, qual tipo de viagem eu posso fazer para Orlando, né? Como é que eu posso aproveitar de fato Orlando? Eu sou obrigado a ir para Disney para dizer que eu fui para Orlando, eu sou obrigado a ir na Universal, eu sou obrigado a ir na SeaWorld, né? O que é uma viagem para Orlando? Então esse episódio até mudaria o nome e colocaria desmistificando uma viagem para Orlando, porque verdadeiramente, né, uma viagem para Orlando ela cabe qualquer coisa. E assim, na nossa opinião, o resumo desse episódio, Francine, eu acho assim, vamos resumir esse episódio. Na nossa opinião, tá? Isso é a nossa opinião. Muito mais vale você fazer uma viagem para Orlando com menos coisas do que não fazer. Com certeza. Então é nesse ponto que a gente quer pegar, é nisso que a gente quer chegar e dizer o seguinte, que não é necessário você fazer tudo, todos os parques, em todas as viagens, mesmo que seja a primeira, sabe? Então assim... Ou que nem seja a primeira, né? De repetir sempre as mesmas coisas e ficar naquele cansaço, porque queira ou não... Vamos pensar que a grande maioria das pessoas, elas não tem tantos dias disponíveis nas suas férias. Vai apertando, né? Tem pessoas que vêm pra cá que ficam uma semana, que ficam 10 dias. Se você vem pra cá e fica uma semana, tirando o dia da ida e da volta, você fez 4 parques, tipo assim, já tá mais que o suficiente, porque senão você não tem dia de descanso, senão sua viagem de férias vira um Você não aproveita, né? Exatamente. Você gasta dinheiro à toa. Então assim, isso é um outro ponto importante. Entender o seguinte... Qual a melhor forma de gastar o seu dinheiro? Então assim, você vai empenhar um dinheiro numa viagem. Nós somos seguidores daquela frase que diz que, né, dinheiro em viagem não é gasto, é investimento. Porque de fato é um investimento na sua saúde mental, é um investimento nas suas histórias que você vai ter para contar, um investimento, né, em lembranças que você vai criar. Então assim, viagem realmente é isso. E uma viagem para Orlando tem 10 vezes, né, esse benefício numa única viagem. Ou seja... A verdadeira possibilidade de experimentar Orlando de várias formas diferentes, eu acho que é o que faz com que Orlando seja tão especial. Então assim, digamos que uma viagem você venha, e nós temos amigos que já fizeram isso, que não foram em nenhum parque, nenhum zero. Eu falo assim, como é que o cara foi pro Orlando e não foi pra um parque? Cara, porque de repente esse cara resolveu ficar em Orlando porque Orlando é uma cidade deliciosa e de repente um final de semana ele dava um pulo na praia, aí de repente ele ia pra um shopping ou outro, de repente ia pra algumas cidades aqui no entorno que são deliciosas, sei lá, ia pra Daytona, ou de repente muda essa
essa estratégia básica de parque óbvio e de repente fez uma NASA, sabe? Sim. De repente estava com criança pequena, fez uma Legoland. Então, cara, fez uma Gatorland, que é assim, é outra coisa também que foge ao conhecimento das pessoas, né? Ou foi lá pro... Claro que aí eu ia falar do Westgate, aí já não cabe tanto num orçamento mais apertado, se for se hospedar também, né? Porque pra você passar o dia... Depende da hospedagem também, né? Claro, mas se for pra passar o dia também, né? Pensando em experiências, estando hospedado em Orlando, você fala, mas poxa, eu vou até o Westgate, estando hospedado em Orlando, zero problema, é 1h20, 1 hora daqui, vai. Né? Pois é. E você sabe que eu acho que às vezes são tantas pessoas, eu não tô falando de canais influenciadores de Orlando, nada disso. Pessoas que já vieram pra Orlando, por exemplo, dando palpite na viagem dos outros, mas assim, dando um palpite daquilo que serviu pra pessoa, mas que não necessariamente vai ser pro perfil de outra pessoa. E outra, né? E às vezes eu acho... Essas pessoas, muitas vezes, elas não têm um conhecimento, uma base ou uma experiência real pra dar esse tipo de opinião, inclusive. Claro, e o que eu ia dizer é, às vezes... A pessoa tá até querendo ajudar ou compartilhar a experiência dela, mas acaba desmotivando, porque de repente essa pessoa, ela veio pra cá, pra Orlando, ela ficou 20 dias, ela, né, que é um tempo bem bacana, ela conseguiu fazer parques Disney, Universal, SeaWorld, ela aproveitou e tudo, então ela fala, poxa, não, mas pra você que tá indo pra Orlando, você não pode não fazer os 4 da Disney, não pode não fazer os 2 da Universal. E aí se você pensa de repente numa família de 3, 4 pessoas, a gente sabe que o orçamento fica pesado. E aí de repente isso... Ao invés de ser um incentivo pra pessoa querer, é um desmotiva que fala, puxa, mas não, peraí, vou orçar, caramba, vai ficar o olho da cara, eu não posso. Ou, eu não tenho 20 dias pra fazer tudo isso. Ou, tá muito distante da minha realidade, né? E aí cai naquilo que eu falei no começo do episódio. Aí essa pessoa, de repente, no último caso, ela deixa de fazer uma viagem, porque ela fala assim, é tudo ou nada. É que Orlando, vamos entender que Orlando, qualquer coisa é tudo. Então, assim, o simples fato de estar já é tudo. Então, assim, se às vezes você não for fazer Disney, a gente não dá pra você não fazer, tá? A gente já gravou podcast aqui, inclusive, pra pessoas programarem viagem, de repente, imersão. Uma viagem só Disney, uma viagem só Universal, uma viagem sem parques, né? Mas não é esse o tema em si, e sim qual é o melhor tipo de viagem, como você descobrir qual é o melhor tipo de viagem pra você, pra sua família, pro seu grupo. É verdade, quando você descobrir, me conta. Na verdade, eu acho que assim, a primeira parte, vamos ser muito honestos, né? A gente sempre falou aí nos nossos episódios, tem 2 episódios de planejamento aqui no Além dos Parques, inclusive acho que é o episódio número 1 do Além dos Parques, e o outro, sei lá, é do começo desse ano. Do ano passado. O final do ano passado, enfim. O que acontece, na nossa opinião, e se repete, né? Qual que é o primeiro passo para você fazer uma viagem para Orlando? Decidir que você quer viajar para Orlando. A gente fala isso tantas vezes, e tantas vezes quantas a gente fala, as pessoas falam assim, mas não entendi. O primeiro passo para ir para Orlando é querer ir para Orlando. É meio idiota, né? Meio óbvio. Parece meio idiota, parece meio óbvio, mas literalmente, no momento em que você decide que você vai fazer uma viagem para Orlando, esteja essa viagem, a distância que estiver, né, o prazo que você precisar para montar essa viagem, a partir do momento que você toma essa decisão, né, as suas próprias atitudes mudam. Você começa a fazer uma reserva financeira, você começa a pesquisar mais sobre o destino, você começa a ver mais... O seu foco muda. O seu foco muda. E a partir do momento que o seu foco muda, né, o sonho se realiza. Então, sim, na nossa opinião, eternamente, a primeira coisa pra você... Isso não só Orlando, a gente tá falando de Orlando porque é do que a gente fala. E obviamente que a gente sabe que é uma viagem que custa caro, que requer um planejamento. Nem pra todo mundo, né? Tem gente que tem muito dinheiro, legal, decidiu, pega e vem. Mas, enfim, em linhas gerais, as pessoas se planejam, seja por dinheiro ou seja por causa do trabalho, da escola das crianças, enfim. Tem 1000 pontos aí. Então, assim, decidir é o primeiro ponto. Agora, vamos lá. Qual seria o primeiro ponto, ou o segundo ponto, então, após uma decisão que você vem para Orlando, né, baseado agora nesse episódio? O que a gente acha? Obviamente que você pode planejar a sua viagem, e você vai fazer isso de uma forma ou de outra, baseado no seu orçamento. Ou seja, olha, eu tô planejando uma viagem para daqui 12 meses, em 12 meses eu vou conseguir levantar mais ou menos tantos dólares, então a minha viagem vai ter que caber dentro desses dólares, e você desenha a sua viagem dentro desse valor. É uma maneira de pensar. Olha, eu consigo em um ano aí, sei lá, ou nesse ano, eu consigo levantar X mil dólares, então eu vou fazer um parque Disney, um parque Universal, beleza, aí você vai montando a sua viagem. Ou seja, estratégia número 1,
fazer uma viagem baseada no que você consegue, né, a sua capacidade de gerar receita para a viagem, certo? Eu acho que essa é uma forma de montar a viagem. Forma número 2. Você vai montando a viagem, vai pesquisando, já vai viver, que é a minha preferida, tá? Já vai vivenciando a viagem, vai assistindo vídeo. E, o MD1 tem tudo pra você já poder fazer isso. Vai assistindo vídeo, vai botando as músicas da MD1 Magic Station, vai ouvindo podcast, vai acessando o blog, enfim, vai vivendo Orlando, vai anotando, vai criando essa expectativa e montando aquilo que seria uma viagem ideal, né? Obviamente que dentro de uma realidade plausível. Você não vou lá, vou ficar 2 meses em Orlando, vou fazer 35 parques, 98 shoppings. Claro, aí você já tá ficando maluco. Delirando. Mas dentro de uma realidade normal, qual que é a média normal aqui? 12 dias, 12, 15. Claro que tem gente que vem 18, 20, melhor ainda, óbvio. Mas uma média que a gente vê que a galera fica por aqui de 12 a 15 dias é uma média, tá? Então, assim, pensando nesse prazo, aí você vai começar a mergulhar. A gente tem os nossos walkthrough, né? A gente tem aqueles, como é que chama? O walkthrough, o caminho né, andando pelos parques. Aquele passeio virtual, né? Aquele passeio virtual pelos parques. Aí, de repente, você vai vendo, vai vivenciando, vai sentindo aquilo, vai se permitindo. Inclusive, a gente tem... Eu nem me lembro agora se os 360 dos walkthrough subiram. Se não subiram... Acho que sim. Acho que dos parques subiram. Não tenho certeza. Tenho certeza também. Mas, enfim, se não subiram, vão subir. Tá? E aí você tem uma imersão, inclusive, em 360 dentro dos parques, ou seja, você consegue literalmente estar lá dentro do parque. Se você tiver aqueles óculos, então, de realidade virtual, aí, meu amigo, você tá no parque. É imersão mesmo. Eu acho que o grande barato de uma viagem pra Orlando, seja ela a sua primeira viagem, ou isso cabe pra você que não é a sua primeira viagem também, tá? De repente você que uma pessoa consegue vir a casa 2, 3, 4, 5 anos, é vir de coração aberto pra poder desbravar outras coisas, pra fazer coisas diferentes. Ainda que a sua viagem anterior tenha sido muito bom tudo aquilo que você fez, por que não experimentar coisas novas? Repete o que foi incrível e que você realmente fala. Eu preciso. E testa outros, né? Eu acho que o grande incrível de uma viagem pra Orlando é que não existe certo ou errado. Existe aquilo que te faz... Existe, né? Do quê? Existe. Errado é o cara que não planeja, o cara que deixa pra última hora, o cara que não sabe o que vai fazer, o cara que chega no parque e chama no grupo falando assim, eu tô aqui no app, o que eu faço? Óbvio, perdido. Isso é assustador, não, né? Assustador. Então tem errado, né? Não, sim. Eu quero dizer assim, na decisão do que fazer na sua viagem, tô dizendo antes, né? Óbvio. No planejado não tem certo ou errado. Exatamente, não tem certo ou errado. Tipo, eu vou fazer um parque só e vou fazendo compras, eu vou viajar, porque a Flórida é um lugar maravilhoso, que tem praias, as praias mais lindas dos Estados Unidos, né, que já ganharam várias vezes, enfim, Flórida, e tem um monte de coisa legal pra fazer além dos parques. Tem cidades que você consegue visitar que foram lugares, cenários de filmes, de séries, pra quem ama isso. Então, assim, os Estados Unidos, né, tem muita coisa pra fazer. Mas a gente falando da Flórida agora, eu quero dizer que planejado não existe certo ou errado. Não tem essa pessoa que... Eu não gosto de militância, entendeu? A pessoa que fala, não, se você vier, não pode deixar de ir em tal. Claro que tudo aquilo que você puder fazer... Sim, claro que pode. Claro que pode. Igual assim, poxa vida, eu não vou conseguir fazer os 4 parques da Disney. Se alguém um dia vira pra mim, vamos supor, uma dessas pessoas, que a gente sabe que tem muitas, né? Aí tem umas que a gente sabe nome. Aí vamos supor que alguém vira pra mim e fala assim, Kiko, você não pode fazer tal coisa por causa de tal motivo. Sabe o que eu falo? Cagar. Cagar. Faça o que eu quiser. Vai te catar. Gente. E assim, diferente... A gente sempre fala isso, mas é uma realidade, né? E de repente você é novo por aqui, esse é o seu primeiro episódio que você tá ouvindo, enfim, não sei. Mas são tantos episódios aqui, eu nem sei qual o número de episódios a gente tá. Se for, você se ferrou. Porque é viciante, o MD1 é viciante. Deixa eu já aproveitar aqui. A gente é tão humilde. Deixa eu aproveitar um break da humildade aqui pra falar o seguinte. Agora, brincadeiras à parte, tudo que você precisar do MD1, seja você já um participante do MD1 há muito tempo, ou seja você um novo membro que tá chegando aqui agora, tá ouvindo um primeiro episódio, tá descobrindo o MD1, tem um endereço que te leva pra tudo que o MD1 te oferece. Você acessa no seu site, no seu navegador aí, menumd1.com. Menumd1.com vai te levar pro nosso portal, vai te levar para você pro nosso grupo do WhatsApp. Lá você pode baixar o nosso aplicativo, ouvir a nossa rádio, acessar todas as plataformas que o MD1 tem, e eu tenho certeza
né? Que inclusive quando você entra no menu MD1, lá em cima tem um botãozinho assim, planejar, comprar, tudo feito de uma forma muito pensada, né? Assim, para que você tenha a melhor experiência de viagem possível, desde o planejamento até a realização, ou seja, até comprar a sua viagem. Tudo aquilo que durante, sei lá, 30 anos da nossa vida a gente buscou e nunca encontrou em lugar nenhum, essa praticidade, né? Como um botão planejar e comprar, o menu MD1, o MD1 tem pra você. Então acessa lá, menumd1.com, eu tenho certeza que você vai conseguir descobrir Orlando como em nenhum lugar do mundo, Francine. É verdade. Sabe outra coisa que eu ia dizer? É assim, é algo que eu vou te dizer que vai contra o que é dito em redes sociais. Porque a grande verdade, o que as pessoas gostam? As pessoas querem que você fale pra elas o que elas devem fazer. A verdade é essa. Sim. Não faça isso. Tanto é que, se você vê vídeos que viralizam, não sei o quê, não faça isso em Orlando. Faça isso, senão você não sei o quê. Isso acaba como... As pessoas gostam disso. A grande verdade é essa. Mas, indo totalmente contra o que a gente sabe que as pessoas gostam, uma coisa que é muito comum, a pessoa fala assim, ai, gente, aí, a pessoa não viu mais ou menos por cima, não entende direito, porque Orlando realmente é muito complexo, tem muito parque, tem muita atração, blá, blá, blá. Fala, qual parque eu devo fazer? Vai aquelas pessoas que vieram uma vez, ou até aquelas que estão sempre aqui, não importa. Não, você vai fazer isso, 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 isso. Caramba, mas como que você vai falar pra uma pessoa que você não conhece o gosto dela, você não sabe qual é o perfil da família dela, você não sabe se ela tem filho, se ela não tem, você não sabe os gostos, se é uma pessoa que curte muita adrenalina ou não curte muita adrenalina, como que você vai falar pra pessoa o que ela deve fazer? O que eu quero chegar ver falar pra um cardíaco ir numa montanha-russa sem saber e o cara lá morrer na montanha-russa. Deus me livre. Olha, vai ali rapidinho, 2 palitos ali na Rocket, tranquilo. O cara, de boa, tipo aquele cara ainda maravilhoso. O cara tem umas arritmias, imagina. Começa a subir o negócio, o cara Você tá doido. Desce no paraíso já. Você tá doido. Desembarca do lado dos anjos. Que horror. Incrível. É, a alma fica lá, né? Mas ó, eu vou te falar. É tipo isso. Esse tipo de gente é tão irresponsável. Eu não quero falar deles, mas esse tipo de gente é tão irresponsável que, além de trazer informações mentirosas, erradas, imprecisas e completamente pessoais, e muitas vezes não muito bem experimentadas ou exploradas por eles mesmos, né? É a mesma coisa que o cara fala que vai no Magic Kingdom do segundo é lotado, né? Nossa não, senhora. Isso irrita, porque não é verdade, ponto, tá bom? Ó, se você já ouviu isso, eu já tô te trazendo aqui a informação, não é verdade, ponto. O Magic Kingdom é lotado de segunda, sim, e de terça também, de quarta também, de quinta também. Todo dia. E todo dia ele é lotado, tem dia que vai estar um pouco menos, outro dia que vai estar um pouco mais, mas isso não é porque é segunda, porque é terça ou porque é quarta. Talvez ele esteja mais lotado quando for dia 4 de julho. Ah, como é que você sabe? Poderia ser igual uma segunda-feira. Não, porque 4 de julho é um feriado super importante nos Estados Unidos e que ele vai estar mais lotado. Exatamente. Então, assim, quando você tiver verdadeiramente feriados, datas, o Spring Break, etc, tal, que justifiquem, né, de repente, o Magic Kingdom, por ser o parque mais famoso da Disney, vamos dizer assim, né, de estar mais lotado, legal. Agora, não venha com balelas, porque a balela vai atrapalhar a sua viagem. Não acredite em balela. Quando você ouvir uma balela como essa, entendeu? Procura uma informação num lugar seguro. Se não quiser acreditar só na gente, é que eu tô aqui há 34 anos, então eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência sobre o que eu tô falando, e a gente tem uma responsabilidade no MD1 que ela chega a ser irritante, né? Tanto que o MD1 é o correspondente de Orlando dentro da R7, dentro da Record, né? É uma responsabilidade. Uma responsabilidade jornalística. Então, assim, a gente não pode falar qualquer bobeira, porque a gente não falaria de qualquer forma. Mas essas conquistas, esse respeito, essa coisa toda, foi conquistado ao longo desses 6 anos de MD1, justamente trazendo informações precisas, com responsabilidade, né? Sem ser tendencioso. A gente brinca pra caramba, mas na hora de falar sério, a gente fala sério. Na hora de avacalhar, a gente avacalha. Na hora de... Enfim, o importante é que a sua viagem seja incrível. E pode acreditar em mim, né? O nosso desejo é esse, que você faça uma viagem incrível. Agora, tem gente, né, que merece também tomar umas pedradas aí, no sentido de fazer uma viagem de bosta, porque fala, cara, né, Francine, não adianta nadar no Tietê e querer sair cheirando flor, você vai sair cheirando merda. Então, assim, cara, dependendo de como você estruturar a sua viagem, onde você pega as informações, como você tá recebendo essas informações, como você tá assimilando essas informações, ou mesmo em que tipo de
de pesquisa você está baseando a sua viagem pode ser maravilhosa ou pode ser um terror, né? Frustrante demais. Frustrante. Quando chegar no Brasil, você vai ver o tamanho da conta para pagar. Ah, já paguei. Tá bom, gastou do mesmo jeito, né? E aí você não vai ter as melhores memórias, não vai ter aproveitado nada, não vai ter conhecido muita Exato. coisa. Inclusive, a gente é rei de receber aqui no MD uma declaração, né, de pessoas e pra gente isso é uma honra, né? Dizendo o seguinte, cara, eu já tinha ido por Orlando X vezes. E eu só descobri Orlando depois do MD1. Eu não tô falando que o MD1 é melhor ou pior. Eu tô falando que a gente sempre tenta trazer informações, a gente tem, né, uma multiplataforma aí à disposição de vocês para que vocês se informem, para que vocês realmente possam fazer uma boa viagem. Então, assim, esses relatos que são incontáveis de pessoas que começaram a explorar Orlando de uma forma diferente, conforme nos ouviram falar de tudo isso, né, e viram a quantidade de balela que tem por aí, eu acho que isso é muito legal. É que a gente não tá interessado, a gente vai na contramão, porque eu não tô interessada nos likes que alguma coisa vai viralizar e vai dar, e você tá levando a onda, que a gente não precisa disso. É que a gente quer trazer aqui o que é a realidade, é o que a gente pensa, é o que a regra diz, entendeu? Muitas pessoas dão informações erradas, dica errada, que é coisa que a gente sabe que não é a regra, não tá na regra, entendeu? Incentivam aquele jeitinho de, não, mas pode fazer isso, que não dá nada, entendeu? Não, se não dá nada, me irrita. Me irrita, gente, me irrita porque uma hora vai dar alguma coisa muito errada pra alguém, igual de pirona. De pirona é uma eterna guerra no nosso grupo do WhatsApp. Mas sabe o que me irrita? Por quê? Nunca ouvi, não tô sabendo de nada. Porque de pirona é proibido nos Estados Unidos, ponto. Pode trazer? Não. Ah, mas tem já levei. Receita. Não entra, gente. Não. É ilegal, pronto, não Aliás, entra. Esses dias eu vi lá no grupo do WhatsApp da gente também, alguém falando assim, não, eu sempre levo comida pro SeaWorld e nunca deu nada. Não, acabou, entendeu? Ah, pode ser que não dê nada uma vez, duas, três. Cara, faz uma roleta russa, você vai ter sempre uma chance de Claro. Entendeu? De acertar onde não tinha que acertar. Se você não tá entendendo nada, assim, sim, você pode levar snacks, comidinha pros parques da Disney, da Universal, porém, o SeaWorld, os parques do grupo SeaWorld não é permitido entrar com comida. Porque são zoológicos. Exatamente, porque faz mal pros animais, essa coisa toda. A única exceção, essa é a regra. A regra é uma e ela é clara. A única exceção é papinha de bebê pra criança. Como diria Galvão Bueno para o nosso Arnaldo, a regra é clara. Qual é a regra, Arnaldo? Não pode, ponto. A única coisa que pode é papinha de bebê. Ah, mas eu fui uma vez e eu entrei com um lanchinho e eles deixaram. Parabéns, você foi exceção. Não fique levando isso. O que eu não gosto são das pessoas... Foi errado, né? Foi errado, mas isso acontece Sim, muito. Muitas pessoas acabam entrando, porque tudo vai depender da pessoa que tá te revistando ali na hora, entendeu? A pessoa, tudo bem, passou, mas a regra diz que não. Então, se você quer arriscar e, de repente, deixar o que você comprou, a comida, ir pro lixo, o problema é seu. Mas... é aquela coisa, mas não fique passando adiante, tipo, não pode, mas comigo não deu nada, viu? Eu sempre levo. É isso que me irrita. Mas, Francine, isso é o chamado jeitinho brasileiro. Exatamente. Na verdade, o Brasil ele é muito bem visto, por um lado, e no mundo inteiro, como um país rico, né, das riquezas naturais, um dos países mais lindos e incríveis do mundo. Quando se fala de brasileiro, se fala de um povo acolhedor, se fala de um povo, né, super carismático, um povo bonito, mas... sempre tem a citação do jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro aplicado a Orlando? É essa pessoa que fala assim, sempre levo o Dorflex na minha bolsa e não dá nada. Exatamente. Cara, cala a boca, se você leva... o risco é teu, a responsabilidade é sua. Exatamente. Então, assim, aqui no MD1 a gente não deixa. Se alguém chega falando alguma coisa ou incentivando a possibilidade de não dar nada, a gente já corta na hora. Né? Então, assim, por quê? Inclusive tem nossos moderadores nos grupos. Eles todo não mundo, têm, eles vão todos pra cima. super, as pessoas são incríveis, inclusive super instruídos também para que isso seja levado muito a sério, como eu já falei. Por quê? Regra é regra. Existe exceção à regra? Existe. Agora, cuidado com o que for exceção à lei. Né? Então, assim, uma coisa que é exceção à regra é você levar sanduíche pro SeaWorld e você ter que jogar o sanduíche no lixo. Uma coisa que é exceção à lei é você, de repente, entrar com um produto proibido ou alguma coisa assim e você ter complicações legais. Aí, meu amigo, o buraco é bem mais embaixo. Então, assim, a gente não aceita quem traz incentivo a coisas que não são certas. Regra é regra, lei é lei e a gente vai tentar sempre cumprir. Podemos, de repente, dar uma escorregada? Puxa, eu não sabia? Claro, todo mundo tem o direito de não saber.
Mas assim, O problema é você saber e que é incentivar, errado. Tipo, ali no grupo, estão falando, gente, não pode. Ah, mas eu levei, nunca dá nada. Eu sempre levo. Caramba, você vai ser responsável por uma outra pessoa se dar mal? Não dá, né? É igual esse lance, como a gente tava falando, da segunda-feira. Não acredita nessa balela e também não seja você a pessoa que leva isso adiante. Porque você não precisa ter milhares... Até se você não souber... Principalmente se você simplesmente tá repassando algo sem saber da verdade, né? É o tal do fake news. Já aconteceu no MD1, eu lembro uma pessoa que falou assim, realmente não vai de segunda-feira no Magic Kingdom porque tava lotado. Aí a pessoa veio uma única vez pra Orlando, ela calhou a visita dela de estar no Magic Kingdom um dia, numa segunda-feira que estava cheio, mas assim, só pra dizer pra vocês, o Magic Kingdom é o parque mais cheio da Disney, é o parque mais cheio de Orlando, ponto. Ele é o parque mais lotado. E aí a pessoa tirou como base, de repente, um dia no SeaWorld, um outro dia, tipo, não, o segunda-feira no Magic Kingdom, nunca mais. Gente, a pessoa veio uma vez só. Inclusive, no mês retrasado, eu fiz um desafio e nós fomos todas as segundas-feiras durante um mês e meio pro Magic Kingdom só pra mostrar que não tem essa. Inclusive, né, em 3 das semanas, a gente foi na segunda e passamos na terça. E as terças, né, coincidentemente, porque isso é sim uma coincidência, não sei como eu falei já nesse episódio sobre datas especiais e etc, mas coincidentemente as terças-feiras estavam com o dobro da lotação das segundas-feiras. Então assim, vamos, né, mata essas balelas aí, deixa pra lá. Chama os Mythbusters, Francine. Vamos chamar, eu adorava os Mythbusters. Nunca mais eu vi os Mythbusters. Será que não tem mais Mythbusters? Eu adorava. Francine não sabe nem do que eu tô falando, mas eu vou te falar. Eu tô concordando, amor. Você tá um pouquinho antigo. Não é antigo, isso é recente, filha. Isso é agora. Agora eu ia lembrar. Anos. Não, mas não é muito antigo, não. Mythbusters é um programa muito legal, que eram 2 caras, que eu esqueci o nome deles, eu adorava eles, adoro eles. E eles pegavam mitos, né? E eles botavam os mitos à prova. Ah, legal. É muito legal. E aí eles... Só que, cara, os mitos que eles fazem são, assim, absurdos. É muito legal. Esse programa é incrível. Se você nunca assistiu... adotar isso pro MD1. Procura, Mythbusters. Ia ser legal, vamos? Hein? Ia ser legal. Mas, enfim, voltando aqui pro tema, mas não saímos, né? É um bate-papo e a informação que você vai colhendo e tudo mais... A verdade é que é isso, gente. Não tem certo ou errado em Orlando. Tem errado, óbvio, você chegar aqui, caiu de paraquedas, não sabe o que vai fazer e deixa pra comprar na hora, que vai pagar mais caro e não sabe o que tem no parque que você tá visitando, óbvio. Mas... Isso é errado. Mas assim, na hora de planejar a sua viagem, não fique preocupado em se eu não fizer tudo o que eu gostaria de fazer, não vai ser uma viagem boa. Às vezes, pelo tempo que você tem de férias, se você colocar nessa viagem tudo que você quer fazer, você vai sair frustrado porque você não vai ter aproveitado absolutamente nada, porque é muito cansativo, porque é muita coisa. Sim, é diferente de uma viagem para Paris, por exemplo. Você tem os pontos turísticos ali e você foi ali na frente, tirou a foto, tudo certo. Orlando não. Orlando, ele requer um condicionamento físico. Eu gosto de Paris. Eu acho que Paris não tem muita coisa pra fazer. Ali no Epcot, né? A gente tira uma foto ali na Torre Eiffel. Mas muito mais fácil. Mais rápido também, Inclusive, eu consigo caminhar de Paris à Itália em 4 minutos. É maravilhoso. Até porque eu já fui tantas vezes pra Paris que assim, é impressionante. A minha última foto na Tour Eiffel, eu era maior que a torre. É engraçado, né? Mas assim, a minha única foto com a Torre Eiffel, tirando essa do Epcot, é realmente uma com chaveiro que eu ganhei. Mas vamos lá. Nunca fui pra Paris. Mas tudo bem, Francine Batalhão. O que eu queria dizer também é o seguinte. Então vamos lá. Planejamento é a chave do sucesso da sua viagem, tá? Então assim, busque entender qual que é a sua forma de planejar. Você é uma pessoa que tem uma reserva financeira, uma capacidade financeira larga, vasta, que você consegue fazer uma viagem a qualquer momento, ou que você não precisa esperar tanto, ou planejar tanto, ou pode fazer mais coisas, ou ficar mais tempo, maravilha! Aproveite, que Deus abençoe, que seja sempre assim, porque afinal de contas eu vou te falar, tem uma hipocrisia no mundo aí, dinheiro é bom pra cacete, não tem nada melhor que você ter muito dinheiro, porque o dinheiro ele consegue te dar conforto, segurança, ele consegue pagar bons médicos, então assim, o dinheiro é bom, ele consegue te fazer boas viagens, claro, né? Infelizmente, a gente sabe que, e cada vez mais que o mundo tá ficando complicado, né? Então assim, a gente sabe que o dinheiro ele nunca foi e nunca será fácil, né? Requer trabalho, empenho, etc. Umas pessoas têm mais condições e outras menos. O que não quer dizer que ter mais condição ou menos condição financeira implique na realização ou não de um sonho. Claro. Por isso que esse planejamento, ele é importante. Se a sua capacidade financeira, eu digo de velocidade, tá? Não tô falando de quantidade só, tô falando de velocidade.
Ela for um pouco menor, zero problema. Planeja para daqui 1 ano, 2, 3 e tá tudo certo, porque vai chegar a hora, né? Agora, assim, entender o que você vai fazer, né? Você só vai conseguir entender se você realmente começar a planejar, começar a viver Orlando, começar a buscar esse conteúdo. Eu já te falei que o MD1 tem tudo isso para você. Quer buscar por aí, no Google e etc? Zé, fica à vontade. A gente só fala que aqui tem tudo e tudo de confiança, ou seja, tudo feito de uma forma que você sabe que a informação que você está pegando ela é precisa para sua viagem. Então, assim, cara, preparar uma viagem dessa ela é uma delícia. E eu vou me atrever a dizer que é quase que tão gostoso, é claro que são experiências distintas, mas é quase que tão gostoso quanto a própria viagem. Porque você vive 2 viagens. Né? Uma nessa hora de planejar, numa que você na hora tá planejando, tá sonhando, tá desejando aquilo, tá vendo pela tela da TV, pela tela do computador. Tá sabendo que vai realizar, né? É isso, é incrível. E obviamente, na hora da realização, aí é o ápice do ápice do ápice. Mas assim, que você realmente entenda que fazer uma viagem para Orlando, né, ela não se torna melhor ou pior dependendo da quantidade. Quantidade em Orlando não é sinônimo de qualidade. Ou seja, você pode pegar 2 pessoas, tá? Que vieram fazer uma viagem para Orlando. Uma fez todos os parques da Disney, todos os parques da Universal, todos os parques do SeaWorld, etc. A outra fez 2 parques ali, fez uma viagem, deu um pulo na praia e tal. E esse cara que aparentemente fez todos os parques, poxa, esse cara fez tudo. Cara, ele não aproveitou nada, sabe? Não tinha um bom planejamento, botou um parque em cima do outro, tava exausto, acabou que a cabeça já nem assimila mais a partir do 3º, 4º dia. E esse cara que de repente fez uma viagem mais enxuta, aproveitou cada minuto da viagem, se divertiu, curtiu, fotografou, viveu, né? Pra que você não passe a sua viagem no celular, viveu a viagem, registrou bons momentos, sabe? Criou memórias incríveis. Então, assim, Orlando não é quantidade de coisas e mesmo de dias. É claro que dias quanto mais, melhor, porque você vai poder, né, ter mais tempo. Mas assim, Orlando, ele é diretamente proporcional ao que você planejou e quanto você planejou. Quanto mais planejado, mais sabendo o que você vai fazer, melhor vai ser sua viagem. Até mesmo que se você quiser trocar alguma coisa no meio do caminho, você já vai ter conhecimento dessas opções e isso vai inclusive também constar no seu planejamento, né? Com certeza. E é isso, gente. O MD1 tem aplicativo também, acho que fica mais fácil porque para você dar uma olhada ali nos parques que tem, as atrações que tem em cada parque, que isso vai ajudar você a decidir, né? De repente você tem que fazer a escolha, poxa, não consigo fazer todos os parques, vou conseguir fazer 2, 3 parques no total, tá bom. Então assim, seja assertivo, veja quais assim são aqueles que você mais quer fazer, que tem o parque que tem maior quantidade de atrações que você se identifica, sabe? Shows, coisas diferentes, festivais de repente que vão estar acontecendo no parque. A maioria dos festivais, né, praticamente todo festival que acontece, ele já está incluso no ingresso regular aí do parque. Isso Disney, SeaWorld, Universal. Então, a única assim, coisa da Universal, né, ou da Disney, por exemplo, é que, por exemplo, quando você tem festas de Natal, né, festas de Halloween, essas coisas aí, geralmente são ingressos pago à parte, são eventos pago à parte. E tudo isso, inclusive, é muito... A gente sempre fala isso, mas nunca é demais. Você precisa ficar atento a essas datas que acontecem esses eventos, porque normalmente, em dia de evento desses especiais, você precisa sair antes do parque. E os parques, eles... não é só sobre... Caso você não vá participar, ó. Claro. E os parques, eles não são somente sobre as atrações em si. Cada parque, ele tem uma proposta completamente diferente do outro. O Epcot tem uma proposta, o Animal Kingdom tem outra, o Busch Gardens tem uma, a Universal tem outra. Então é gostoso você olhar, ver o que tem, planejar, ver aquilo que cabe, não só no seu grupo, mas nessa viagem em si, entendeu? Porque cada viagem é uma viagem, cada viagem tem um propósito. De repente você tá numa pegada mais Universal, pra quem já veio. Ah, puxa vida, agora eu quero curtir mais Universal, adrenalina, vou fazer só Universal e Busch Gardens. Outra pegada, outra viagem, eu tô mais tranquilo, eu tô mais calmo, quero fazer outras coisas, mas eu quero visitar o Magic Kingdom um dia, eu quero, enfim, conhecer o SeaWorld. Ir pra Miami. Ir pra Miami, Incrível. Ir pra praia, ir pra Destin, sei lá, ir pra Pensacola. Tem tantos lugares aqui. Então, assim, cada viagem é uma, cada momento é um, né? Por exemplo, gente, tem época que a gente vai muito mais nos parques da Disney do que da Universal. Sim. Agora, tem época...
que a gente vai muito mais na Universal do que na Disney. Tem época que a gente vai muito no SeaWorld, tem época que a gente vai menos. Então, cada momento que a gente vive é cada fase dos seus filhos, de repente, se você tem filhos, uma fase que ele tá um pouco menor, que já tá mais adolescente. Então, cada momento é um. E é legal você vendo a cada viagem, a cada planejamento, aquilo que vai caber para aquele momento, para você e para sua família. É verdade. Então, assim, que você realmente consiga fazer a melhor viagem. A gente está sempre à disposição de vocês. Tem o Toy também. O Toy é uma ferramenta incrível que pode te auxiliar em muitas coisas durante a viagem, antes da viagem, até mesmo depois da viagem. O Toy, ele é um nosso assistente virtual no WhatsApp. Se você entrar em menumd1.com, você vai ver que tem ali o botãozinho para você chamar o Toy. O que é legal, o Toy tá 24 horas por dia acordado, ele não dorme nunca e ele é lindinho. Então já entra lá, menumd1.com, você vai ver o botãozinho lá, planejar, comprar, e um dos botões ali, que é um menu, né, você vai ter, são só botões, um deles vai ser chamar o Toy. Chama o Toy para você já descobrir essa outra forma de conversar com alguém que conhece muito de Orlando e pode te ajudar em um monte de coisas. Francine! E se você tá ouvindo esse episódio, esse podcast em maio, aproveita, porque o MD1 tá fazendo... Aliás, o MD1 fez 6 anos e o mês inteiro tá rolando muitas promoções, descontos, prêmios, sorteios e muito mais. Então, acesse o menu md1aí.com e ative as notificações das nossas redes sociais, do Instagram, que a gente tem postado tudo lá. E assim, tá planejando a sua viagem? É o momento de você aproveitar para garantir várias coisas com descontos de até 60% off. É verdade. Quer saber quais são essas promoções? Menumd1.com também tem um botão lá, ó, promoções do mês. Você já vai conseguir acessar tudo isso e descobrir as maravilhas de Orlando, e eu tenho certeza que a sua viagem vai ser incrível. Afinal de contas, você é da nossa família MD1, você é uma pessoa que pesquisa, que sabe o que você quer, você é uma pessoa que quer aproveitar ao máximo, que quer criar as melhores memórias, você é uma pessoa que quer fazer uma viagem dos sonhos, ainda que ela seja dividida em partes. Isso é incrível também, né? Aliás, pensar em dividir uma viagem de Orlando, né, para Orlando em partes, eu acho que é algo muito inteligente. Faça o máximo que você puder, sem que você se sobrecarregue tanto fisicamente durante a própria viagem, ou até mesmo financeiramente, porque é muito mais gostoso você dividir, né, você fazer 2 viagens para Orlando que sejam incríveis, do que você tentar acumular tudo numa viagem só e acabar que essa viagem vai trazer muita dor de cabeça e canseira para o seu pobre corpinho. Francine Mataleão, porque afinal de contas o MD1 não é sobre um destino, o MD1 é sobre plantar sonhos e colher sorrisos. Até a próxima! Beijo!